Sejam bem-vindos, queridos irmãos, ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que cada um de vocês estejam bem e estejam tendo uma excelente semana. Meus amados, na reunião desse fim de semana, 24 a 30 de junho, nós estaremos estudando o artigo 16 da revista A Sentinela. E neste vídeo, como de costume, vamos fazer uma breve preparação e análise de algumas respostas que podemos comentar. O estudo 16 tem o seguinte tema: como você pode ter mais alegria na pregação? Temos como base o Salmo 100, verso 2. Sirvam a Jeová com alegria. Qual vai ser o objetivo do estudo? O que vamos aprender? Vamos ver o que podemos fazer para ter mais alegria na pregação. Pergunta do parágrafo 1. Como alguns se sentem ao pregar para outras pessoas? Temos uma imagem, mas lembrando aos irmãos que não vamos colocar as gravuras aqui no vídeo para que possam caber as respostas, mas iremos descrevê-las para que assim os irmãos consigam comentar também. Vejam a resposta primeiro. Muitos publicadores realmente amam pregar, já outros têm bastante dificuldade nesse trabalho, por causa que são muito tímidos e acham que não vão conseguir falar com as pessoas. Outros não ficam à vontade em visitar alguém sem ser convidados, ou talvez achem que vão deixar as pessoas irritadas e não querem incomodar. E nesta primeira gravura podemos ver exatamente isso. Podemos ver do lado esquerdo uma irmã muito alegre e feliz por estar pregando as boas novas, e já do lado direito, a irmã que já é mais um pouco tímida, talvez tenha receio ou medo de falar com as pessoas e não tem tanta facilidade assim na pregação. Muito bem, pergunta do parágrafo 2. Por que você não precisa ficar desanimado se achar difícil ter alegria na pregação? Porque isso mostra que somos humildes e não queremos chamar atenção e nem causar confusão com ninguém. É claro que ninguém gosta de ser maltratado, principalmente quando está tentando fazer uma coisa boa por outra pessoa. Mas podemos ter certeza que nosso Pai Celestial Jeová sabe bem que pregar é um desafio e Ele quer nos ajudar no que for preciso. Primeiro subtítulo do estudo: Deixe a palavra de Deus fortalecer você. Parágrafo 3. O que ajudou Jeremias a pregar a outros? Resposta: o que ajudou Jeremias foram as palavras de Jeová que o fortaleceram. Jeremias disse: a sua palavra se tornou como um fogo ardente no meu coração, preso nos meus ossos. Fiquei exausto de contê-la. Então vimos que, embora Jeremias pregasse num território difícil, a mensagem que ele recebeu para declarar deu a ele a coragem que precisava para realizar o trabalho. Parágrafo 4. A pergunta: o que acontece quando lemos a Bíblia e meditamos nela, com base em Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 10? Resposta: quando lemos a Bíblia e meditamos nela, nossa fé em Jeová fica mais forte e entendemos por que é tão importante pregar a outros sobre o reino. Parágrafo 5. Como tirar o máximo de proveito de nossa leitura e estudo da Bíblia? Para tirar o máximo de proveito da palavra de Deus, não tenha pressa na hora de ler, estudar e meditar. Vá com calma. Se você ler um trecho da Bíblia e tiver dificuldade de entender, não desista. Use o índice das publicações da Torre de Vigia ou o guia de pesquisa para testemunhas de Jeová para achar uma explicação. Se tirar tempo para estudar com calma, você vai fortalecer sua confiança de que o que a Bíblia diz é verdade. Segundo o subtítulo do estudo, prepare-se bem. Parágrafo 6. Por que precisamos nos preparar bem para a pregação? Resposta: porque assim vai ser muito mais fácil conversar com as pessoas. Jesus preparou os discípulos antes de enviá-los ao campo. Eles colocaram em prática exatamente o que Jesus tinha ensinado. Por isso, eles ficaram muito felizes com tudo o que conseguiram fazer. Agora o parágrafo 7. Como podemos nos preparar para a pregação? Resposta:
Precisamos dar atenção a como explicar em nossas próprias palavras as verdades da Bíblia. Também é muito útil pensar antes em 2 ou 3 coisas que as pessoas do nosso território costumam dizer e preparar uma resposta para cada caso. Daí, quando falarmos com a pessoa, podemos relaxar, sorrir e ser simpáticos. E nesta gravura podemos ver exatamente aquela irmã, que é um pouco tímida, se preparando bem para a pregação. Ela está usando a brochura Ame as Pessoas, Faça Discípulos, que inclusive é uma excelente ferramenta para nos tornarmos bons instrutores da palavra de Deus. Essa brochura, além de aumentar nosso amor pelas pessoas do nosso território, nos ajuda a ter a capacidade de ajudar as pessoas a se tornar discípulos de Cristo. Muito bem, parágrafo 8. Em que sentido os cristãos são como os vasos de barro mencionados pelo apóstolo Paulo? Na época de Paulo, os comerciantes usavam jarros de barro para guardar coisas de valor, como comida, vinho e dinheiro. Da mesma forma, nós somos vasos de barro e Jeová nos usa para levar a valiosa mensagem das boas novas. Com a ajuda de Jeová, temos a força necessária para continuar pregando fielmente. Terceiro subtítulo do estudo: Ore pedindo coragem. Parágrafo 9. Como superar o medo das pessoas ou de ser rejeitado? Temos mais uma gravura, mas vejam a resposta primeiro. Assim como aconteceu com os apóstolos no passado, se o medo do homem nos fizer sentir ansiosos na pregação, devemos orar pedindo a ajuda de Jeová, para que o nosso amor pelas pessoas seja mais forte do que o medo do homem. E nesta gravura podemos ver na sequência a mesma irmã, que é tímida, se preparou bem, mas agora ela está no lugar de comércio, orando para Jeová lhe dar coragem para pregar nesse território. Parágrafo 10. Como Jeová nos ajuda a ser suas testemunhas? Temos aí como base Isaías, capítulo 43, versículos 10 a 12. Resposta: de pelo menos 4 maneiras. Primeiro, Jeová designou seu Filho Jesus para nos acompanhar sempre que estivermos pregando as boas novas. Segundo, Jeová designou os anjos para nos ajudar nesse trabalho. Terceiro, Jeová dá Espírito Santo para nos ajudar a lembrar das coisas que aprendemos. Quarto, nós temos o apoio dos nossos irmãos ao pregar. Com a ajuda de Jeová e dos nossos queridos irmãos, temos tudo o que precisamos para ser corajosos e continuar pregando. Quarto subtítulo do estudo: Seja flexível e positivo. Parágrafo 11. Como você pode encontrar mais pessoas no ministério? Caso não encontrarmos as pessoas no ministério, podemos pensar em algumas possibilidades e daí depois de analisar, nos adaptar. Então, por exemplo, podemos nos perguntar: onde as pessoas estão neste horário? Será que estão trabalhando ou fazendo compras? Se esse for o caso, será que eu poderia me esforçar em procurá-las em outros horários ou talvez no testemunho de rua? E nesta gravura, na sequência, podemos ver aquela mesma irmã, tímida, que se preparou, orou a Jeová pedindo coragem e agora ela está pregando no comércio. Ela se adaptou e provavelmente ela está dando testemunho para uma pessoa que ela não encontrava no território dela, talvez de casa em casa. Agora, na sequência, o parágrafo 12. Como podemos descobrir no que uma pessoa acredita e com o que ela está preocupada? Resposta: assim como Joshua e Bridget, podemos usar a pergunta na frente do folheto para começar uma conversa. Por exemplo, usando o folheto "O que você acha da Bíblia?" Eles dizem: algumas pessoas acham que a Bíblia é um livro de Deus, mas outras têm dúvidas sobre isso. Qual é a sua opinião? Geralmente isso resulta numa boa conversa. Parágrafo 13. Por que podemos dizer que nossa pregação é bem-sucedida, mesmo quando as pessoas não escutam? Temos aí o texto de Provérbios 27:11. Vejam a resposta. Porque o sucesso do nosso ministério não depende de as pessoas mostrarem interesse na mensagem. Afinal, já estamos fazendo o que Jeová e seu Filho Jesus nos delegou. Então, o nosso esforço, independente dos resultados, já está agradando muito a Jeová e Jesus. E só por esse fato podemos ter plena alegria. Parágrafo 14.
Por que ficamos muito felizes quando um irmão encontra alguém interessado na pregação? Resposta: a sentinela comparou a pregação ao trabalho de procurar uma criança perdida. Muitos se envolvem no trabalho de busca e procuram em vários lugares. Daí, quando finalmente a criança é encontrada, todo mundo fica muito feliz. E não apenas a pessoa que a encontrou. Então, da mesma forma, todos nós que estamos envolvidos no trabalho de pregar e ajudamos a cobrir o território de nossa congregação, ficamos muito felizes quando alguém começa a assistir às reuniões. Quinto e último subtítulo do estudo: concentre-se no seu amor por Jeová e pelas pessoas. Parágrafo 15. Como aplicar Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39, pode nos ajudar a aumentar nosso entusiasmo pelo ministério? Temos mais uma gravura. Vejam a resposta. Nesse texto, somos exortados a, primeiramente, amar a Jeová de todo o nosso coração e depois o nosso próximo. Afinal, esses são os dois maiores mandamentos. Então, quando lembramos que a obra de pregação é uma excelente maneira de mostrar o amor que temos por Jeová e pelas pessoas, isso, sem dúvidas, aumenta nosso entusiasmo. E agora, nesta gravura, olha só a diferença, né, irmãos? A irmã, que era tímida, talvez tinha medo ou receio de pregar, agora, depois de ter se preparado bem, pensando nas pessoas do seu território, depois de ter orado a Jeová pedindo coragem para que ela não tivesse mais medo das pessoas do seu território, depois de ter se adaptado às pessoas de seu território e ter ido pregar, dando testemunho informal no comércio, agora ela já está se saindo muito bem, né? Podemos ver ela tomando a frente e dando testemunho para uma moradora. E um semblante assim, mais tranquilo, mais alegre, mais confiante, sabendo que Jeová que está ajudando ela. E a descrição diz assim: teremos mais alegria na pregação se lembrarmos que essa é uma excelente maneira de mostrar o amor que temos por Jeová e pelas pessoas. Vamos para o parágrafo 16. Como podemos encontrar alegria em nosso ministério, mesmo quando não pudermos sair de casa? Dê exemplos. Nesse caso, podemos encontrar alegria por nos concentrar no que podemos fazer para mostrar nosso amor por Jeová e pelas pessoas. Um exemplo nesse sentido é de Samuel e Dânia, que durante a pandemia não puderam sair de casa. Durante esse período difícil, eles deram testemunho por telefone, escreveram cartas e dirigiram estudos pelo Zoom. É verdade que eles não conseguiram fazer o tanto quanto antes, mas mesmo assim eles fizeram o que puderam e ficaram muito felizes com o resultado. Parágrafo 17. Como você pode tirar o máximo de proveito das sugestões deste estudo? Podemos tirar o máximo de proveito por nos esforçar em aplicar as 5 sugestões mencionadas. Cada uma dessas sugestões são como um ingrediente numa receita. Quando juntamos todos os ingredientes, temos uma comida deliciosa. E desta forma, vamos estar preparados para lidar com sentimentos negativos e teremos mais alegria na pregação. Muito bem, queridos irmãos, agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Então, perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: como as seguintes sugestões podem ajudar você a ter mais alegria na pregação? Tirar um tempo para se preparar bem. A resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 6 a 8. Quando nos preparamos bem, fica muito mais fácil conversar com as pessoas. Então, assim como no passado Jesus preparou os discípulos antes de enviá-los ao campo e depois eles ficaram muito felizes com tudo o que conseguiram fazer, nós também, com a ajuda de Jeová, vamos ter a alegria e a força necessária para continuar pregando fielmente. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: como as seguintes sugestões podem ajudar você a ter mais alegria na pregação? Orar pedindo coragem. A resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 9 e 10. Quando oramos a Jeová, assim como os apóstolos em certa ocasião fizeram no passado, Jeová nos ajuda de uma forma que o nosso amor pelas pessoas fica mais forte do que o medo do homem.
E pelo menos de 4 maneiras Jeová nos ajuda quando oramos. Primeiro, ele designou seu Filho Jesus para nos acompanhar sempre que estivermos pregando as boas novas. Segundo, Jeová designou os anjos para nos ajudar nesse trabalho. Terceiro, Jeová dá Espírito Santo para nos ajudar a lembrar das coisas que aprendemos. Quarto, nós temos o apoio dos nossos irmãos ao pregar. Com a ajuda de Jeová e dos nossos queridos irmãos, temos tudo o que precisamos para ser corajosos e continuar pregando. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo. Como as seguintes sugestões podem ajudar você a ter mais alegria na pregação? Pensar no amor que você sente por Jeová e pelas pessoas. A resposta está no parágrafo 15. Quando lembramos que a obra de pregação é uma excelente maneira de mostrar o amor que temos por Jeová e pelas pessoas, isso sem dúvidas aumenta nosso entusiasmo. E desta forma, temos alegria, força e coragem para pregar em todas as situações. Que estudo encorajador! Sem dúvidas, se aplicarmos todas essas sugestões que vimos neste estudo, vamos ter mais alegria na pregação e mais coragem. Esperamos que, assim como nós aqui, todos vocês também possam tirar bastante proveito desta preparação e assim consigam, junto com a sua família, elaborar excelentes respostas para comentar no estudo. Se você não for inscrito, aproveite, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, um comentário, compartilhe nossos vídeos e torne-se membro do canal. Os irmãos não fazem ideia de como essa opção tem ajudado o canal a crescer e tem feito com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também na preparação. Um grande abraço, um excelente fim de semana para todos vocês, com as bênçãos de Jeová, e até mais aos próximos vídeos.